Salve, salve galera, é nóis de novo, bora lá, dar pau nesse negócio aí dessa administração aí, desse direito administrativo, né? Seguinte então, conteúdo de hoje, organização da administração pública. A letra ficou horrível, né? Vou tentar escrever melhor no próximo quadro. Organização da administração pública, tá? Falando aqui de administração pública, eu vou falar de executivo, tá bom? Já remeto vocês ao Decreto-Lei 200 de 67, tá? Que fala da administração pública federal, da organização da administração pública federal. Maravilha? Seguindo então, conteúdo. Semana passada falamos de princípio, essa semana de organização da administração pública. Eu não vou falar essa semana ainda de administração indireta, tá? Vou ficar na administração direta, a próxima semana a gente vai na indireta. Maravilha? Olha só, formas de prestação da atividade administrativa. Como que ocorre essa prestação da atividade administrativa? Prestação dos serviços públicos, por exemplo, né? Como que ocorre isso? Ela pode se dar de uma forma direta, tá? Ou ela pode se dar de uma forma indireta, certo? A forma direta de prestação do serviço público é o próprio Estado, né? Quando eu falo Estado, eu estou me referindo à União, Estado e município. É o próprio ente federal prestando esse serviço, certo? Não há criação de pessoa jurídica nova, não há nada, tá? O que pode existir aqui na administração direta, na prestação direta do serviço público, seria uma desconcentração. Tá? O que vem a ser essa desconcentração? São a criação de órgãos dentro da própria administração direta. Quem recebe o poder, quem tem o dever e o poder de prestar a atividade administrativa? Na verdade, vamos dizer, é a União, é a União, é o Estado e o município. Essas pessoas jurídicas, esses entes, pessoas jurídicas de direito público, que têm o dever e o poder de prestar atividade administrativa, tá? Só que como a atividade administrativa é inúmera, eles prestam diversos serviços, não consegue, sem haver a criação de órgãos, né, de repartições, de secretarias, não consegue prestar esse serviço. Então, é feita dentro da administração, ocorre uma divisão mediante a criação de órgãos públicos. Imagine lá em cima está a presidência da República e abaixo vem os ministérios, né? Abaixo dele vem os ministérios, e dentro desses ministérios vem secretarias, vem outros órgãos, repartições, vem unidades ali, e aquilo vai se dividindo para a prestação dessa atividade administrativa, porque não tem como, por exemplo, o presidente da República prestar tudo diretamente, não. Então ele desconcentra, ele pode criar ministérios, ele pode criar dentro desses ministérios secretarias, órgãos, unidades, repartições, ele vai dividindo para a prestação do serviço público, tá? Não do serviço público, mas da atividade, como não só serviço público, mas de toda a atividade administrativa. Quando há desconcentração, mas isso não deixa de ser uma prestação direta de serviço público. O Ministério, depois abaixo do Ministério vem secretarias, vem unidades ali abaixo, aquilo ali não deixa de ser a prestação direta da atividade administrativa. Existe aqui, ó, dentro da administração pública, desse escalonamento, dessa desconcentração que eu falei, existe o quê? Existe hierarquia, tá? Ficam todos esses órgãos que estão abaixo, por exemplo, da presidência da República, da governadoria do Estado, do município ali, da prefeitura, né? Na verdade, a prefeitura é um órgão, né? Porque o que existe é o município, tá? Quem tem a personalidade jurídica é o município. Então, abaixo desses entes que eu falei, município, Estado e União, abaixo deles tem diversos órgãos. Esses órgãos ficam hierarquicamente vinculados, subordinados ao presidente, ao governador e ao prefeito, tá?
é uma mesma pessoa jurídica, não existe uma nova pessoa jurídica. O Ministério não é uma nova pessoa jurídica, né? Uma secretaria lá, não sei do que, não é uma nova pessoa jurídica, é a mesma pessoa jurídica, município. Eles até podem ter CNPJ, mas isso é uma questão para fiscalização, na verdade é uma orientação da Receita Federal que esses órgãos, essas repartições tenham CNPJ para se controlar a questão do dinheiro público, para ver o repasse de verbas para eles e fiscalizar esse repasse de verbas, tá? Então tem aquele órgão lá, tem um CNPJ, recebe um valor, o Ministério tem um CNPJ, recebe um valor, e esse CNPJ é apenas para fiscalização. Não quer dizer que é uma nova pessoa jurídica. A pessoa jurídica é a pessoa jurídica a quem ele está vinculado, subordinado hierarquicamente. Mas a atividade administrativa pode ser prestada de forma indireta. Como assim de forma indireta? Mediante a criação de uma pessoa jurídica para prestar o serviço. Criação de uma nova pessoa jurídica para a prestação desse serviço. Tá? E daí nós vamos falar na próxima aula lá da autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundação pública. Agora aqui sim, aqui existe uma descentralização administrativa, lá uma desconcentração administrativa. Tá? No momento que é criado uma pessoa jurídica nova, não há mais hierarquia, tá? Não há hierarquia, é um novo ente, bom? Daí vem uma pessoa jurídica diferente, tá? Aqui, só para bater esse primeiro ponto aqui, pode descentralizar para a pessoa física? Pode, vamos ver depois que pode haver uma descentralização para a pessoa física. Mais uma pergunta aqui, pode a União transferir serviços para o Estado ou para municípios? Pode a União transferir serviços para estados e municípios, contudo isso não é aula de, isso já é direito constitucional, não é direito administrativo. Tá? O direito administrativo ele fica dentro da desconcentração administrativa e da descentralização administrativa. Essa questão de transferir serviços e atividades administrativas para estados e municípios vem a ser uma descentralização política, tá? Seria matéria de direito constitucional. Maravilha? Bora então. Instrumentos utilizados para fazer a transferência, né, de serviço público, tá? Ou a transferência da atividade administrativa. Eu botei serviço público, mas você pode entender no geral da atividade administrativa. Basicamente existem dois tipos de instrumentos que são utilizados para fazer essa transferência, né, da atividade administrativa: outorga, tá? E delegação. O que a gente vai diferenciar? Outorga. Quando é feita a outorga de uma atividade administrativa ou de um serviço público, é transferida à pessoa que foi criada a titularidade e a execução. Ou seja, ela é responsável totalmente por aquilo ali. Tá? Se por acaso algum agente dessa pessoa que recebeu a outorga de serviço público praticar irregularidades, causar danos, é essa pessoa que vai ser responsabilizada, é ela que vai pagar indenização ou algo do tipo, tá? E não o ente que ela está vinculado. Obviamente que subsidiariamente esse ente vai ficar responsável, mas diretamente quem responde é por ela. Então, quando a outorga de serviço público é transferida a titularidade, então ele é o dono do serviço, ele que manda naquele serviço, ele presta do jeito que ele entender, e a execução daquele serviço, tá? É realizada por lei a outorga. É realizada por lei, tem que ter uma lei realizando essa outorga de serviço ou de transferência de atividade administrativa. E só pode ser retirada a titularidade e essa execução, de novo, por lei. É o princípio do paralelismo das formas, tá? Do jeito que outorga é por lei, então para retirar somente por lei, tá bom? Essa outorga é somente para entes da administração direta, com personalidade jurídica de direito público. Significa dizer que a outorga de serviço público somente para autarquias públicas, né, autarquias e fundações públicas de direito público, tá? Um exemplo aqui de outorga de serviço público é a Anvisa. A Anvisa ela é criada por lei, ela foi criada pela Lei 9782 de 99 e ela
para ela foi determinada uma atividade administrativa, tá? Ela é titular de uma atividade administrativa e ela executa aquela atividade administrativa. Não existe uma hierarquia, por exemplo, o presidente da República, tá, ele vai nomear os diretores, lá tem a questão da nomeação dos diretores, depois vocês dêem uma olhada, mas o presidente não manda. Tanto que, por exemplo, a questão das vacinas, não tem como o presidente dizer para a Anvisa, vocês não podem aprovar essa vacina. Não. Ela tem autonomia nessa atividade administrativa, ela tem as funções ali de coordenar o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, realizar estudos e pesquisas, estabelecer normas de ações de vigilância sanitária, enfim, autorizar o funcionamento de empresas, distribuição, importação de medicamentos, conceder registros a produtos de medicamentos, né? Então ela tem diversas funções. Eu vou dar uma olhada na lei da Anvisa, tá? Mas o que a Anvisa foi outorgada uma atividade administrativa e ela é titular daquela atividade, ela executa aquela atividade e ela não existe ela tem autonomia na prestação daquela atividade administrativa. Ela não precisa obedecer o que o presidente diz. Não, ela é uma pessoa jurídica destacada, tá? Embora ela tenha sido criada pela União, ela é destacada hoje da União. Ela tem uma personalidade jurídica própria. Ela é uma outra pessoa diferente da União, tá? Diferentemente no caso de delegação de serviço público. Na delegação de serviço público, somente é transferida a execução do serviço. A execução do serviço. A titularidade continua com o ente público delegante. A titularidade. Ele é o responsável pelo serviço. Ele só está delegando uma atividade. Administrativa, tá? Que pode ser um serviço público ou não. Certo? Essa delegação de atividade administrativa ou então de um serviço público pode ser feita a um ente da administração indireta, que nós vamos ver na sequência o que é administração indireta, a uma pessoa jurídica de direito privado ou ainda uma pessoa jurídica, uma pessoa física, tá? Ser delegada de serviço público. A delegação, ao contrário do que é da outorga, que é por lei, a delegação ocorre por contrato ou ato administrativo. Contrato ou ato administrativo. Por exemplo, a concessão de um serviço público para uma concessionária, né? E daí é por meio de uma concessão, é o contrato de concessão. Já, por exemplo, a delegação de um serviço público a uma pessoa física, tá? Ela vai ser feita o quê? Por um ato administrativo, permissão ou autorização. Nós vamos ver na sequência isso aí, tá bom? Então, os instrumentos utilizados para a transferência da atividade administrativa é outorga ou delegação. Maravilha? Bora, olha só. Teorias explicativas da relação entre o Estado e seus agentes. Tá bom? Tô passando uma noção meio que geral aqui da questão da administração pública. Depois nós vamos detalhando, né? Serviço público, agentes públicos, tudo mais. Tá? Olha só, teorias que explicam essa relação do Estado e os seus agentes, seus servidores, né? Aquelas pessoas que ocupam o cargo por concurso ou eletivo. Teoria do mandato. A relação decorre de um contrato de mandato entre o Estado e o agente. É como se, então, no momento que você assumiu o cargo, é como se você assinasse um contrato ali, né? Que você você recebe um mandato do Estado para exercer a vontade do Estado. Essa teoria, ela recebe crítica por quê? Porque diz assim, bom, agora você entrando vai ter ali um agente anterior a você para assinar, em tese, esse contrato que existe. Mas e como é que fica se você começar a regressar? Quem foi que assinou o primeiro contrato do agente? E daí essa teoria não consegue explicar quem teria assinado o primeiro contrato, né? O primeiro contrato de mandato. Então ela é uma teoria falha, ela recebe críticas na doutrina. Não é aceita, então. Segunda teoria, teoria da representação. O agente recebe uma espécie de procuração para representar o Estado. Essa teoria também sofre crítica por quê? Porque diz que o Instituto da Representação é algo para incapazes.
E o Estado é um ente capaz, ele é responsável pelos seus atos, né? Tanto que são ajuizadas ações buscando responsabilização do Estado por danos praticados pelos agentes. Então não pode dizer que o agente é o representante do Estado. Você estaria dizendo que o Estado é um agente incapaz. Teoria também que não é aceita, tá? Não é aceita essa teoria. Depois veio uma outra, teoria do órgão ou da imputação. A partir da lei de criação do cargo e do ato de nomeação, do ato de posse, é imputado ao agente a vontade do Estado. E ele passa a exercer, então, essa vontade do Estado. Tá? Então, no momento em que essa teoria ela já não sofre críticas, no momento em que você sabe que o cargo, né, público ali, ele é criado por lei. Então, no momento que tem a lei de criação do cargo e tem o ato de nomeação ou de posse daquele agente estatal, daquele agente público, nesse momento é incutido nesse agente a vontade do Estado. E o momento que ele passa a trabalhar, a exercer suas funções, ele passa a desenvolver a vontade do Estado. Tá? Ele passa a exercer, a manifestar e exercer essa vontade do Estado. Essa teoria do órgão ou da imputação é a teoria que não sofreu críticas. Então é a teoria que vem sendo aceita aí na questão explicando essa relação entre o Estado e os seus agentes. Tá bom? Maravilha? Olha só. O que é um órgão público? O que é um órgão público? Uma definição que vocês vão encontrar de órgão público na Lei 9784/99, artigo 1º. Parágrafo 2º já fala lá, traz uma definição de órgão público. Mas órgão público, coloquei aqui, centro especializado de competência pertencente a um ente estatal, sem personalidade jurídica. Então, órgão público é um centro, é uma repartição, né, dentro da administração direta, tá? Aqui eu não estou falando de descentralização, estou falando de desconcentração. Tem, vamos dizer a União. Dentro da União, tem quem gere a União, Presidência da República, né? Gabinete do Presidente da República. Abaixo vem os ministérios, tá? Então, a própria Presidência da República já é um órgão, pertencente a um ente público, qual ente? União. Abaixo da Presidência da República vem os ministérios, tá? Os ministérios são órgãos. E dentro desses ministérios tem diversos outros órgãos. Vocês vão colocar lá no site, coloquem no site lá, Ministério da Educação. E daí vão e procurem o organograma do Ministério da Educação. Vocês vão encontrar lá, Ministério da Educação, vou ler aqui. Ministério da Educação, Gabinete do Ministro. Olha os órgãos que tem dentro do Ministério da Educação. Ministério da Educação, depois abaixo, Gabinete do Ministro. Consultoria Jurídica, Assessoria Especial, Secretaria Executiva, Secretaria de Educação Básica, Secretaria de Educação Profissional, Secretaria de Educação Superior, Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior, Secretaria de Alfabetização, Secretaria de Modalidades Especializadas de Educação. Tá? Então, tem diversos ali dentro do Ministério, tem diversas repartições, tem diversas divisões, cada divisão dessa vem a ser um órgão. Tá? Cada um desses é um centro especializado de competência ou de atribuição. Cada um tem uma funçãozinha, é como se fosse o corpo humano. Cada órgão do corpo humano tem uma função. Então, dentro da administração direta, a administração direta vem a ser um corpo humano. Existe lá um órgão central e abaixo dele vem outros órgãos. Aqui não há descentralização, é desconcentração. Todos esses órgãos dentro da administração direta existe uma hierarquia, né? Existe uma superioridade hierárquica e todos eles vinculados ao chefe, né, daquela administração, que no âmbito federal, por exemplo, o Presidente da República, tá? Se vocês vão na Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina, coloquem lá o organograma, tem 1 trilhão de órgãos, né? Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina, dentro dela tem um monte de órgãos, ela chega até nos municípios aqui. Tem órgãos da Secretaria Estadual de Saúde dentro dos municípios, tá bom? Então, cada órgão é um centro especializado, é um centro de competência, cada um tem a sua funçãozinha, né? Cada um vai exercer e esses órgãos não possuem personalidade jurídica. A personalidade jurídica que eles são vinculados, quem tem personalidade jurídica é a União, tá?
E daí vem a pergunta. Coloquei aqui como exemplo de órgão o Ministério da Educação. Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde do âmbito dos estados, Secretaria de Educação do município, são todos órgãos. A responsabilidade sobre os atos desses órgãos, de quem é? Coloquei aqui um acidente com um aluno em uma escola pública. Daí primeiro você vai ter que dizer, a escola pública aí ela é municipal, estadual, o que é uma escola pública federal, o que é isso? Tá? A depender do ente, da entidade federada a que ela estiver vinculada, é essa entidade, uma escola pública municipal. Um acidente com um aluno dentro de uma escola pública municipal, o responsável, se tiver alguma indenização, algo tipo, quem vai arcar com isso é o município, e não a escola, tá? Porque a escola, ela é um órgão que está dentro do município. Ela não, só se for uma escola privada, é diferente, tá bom? E daí ela já está fora da administração direta. O órgão, coloquei aqui, assina contrato. Ele assina contrato? Por exemplo, vai contratar uma empresa para fazer um serviço, alguma coisa do tipo. Ele assina contrato? Não, quem assina o contrato é a pessoa jurídica, é a União, é o Estado de Santa Catarina, é o município de Tubarão, firmando um contrato com alguém. Óbvio que o prefeito ali, ele pode delegar esse órgão, né, a assinatura do contrato, e daí o responsável por aquele órgão vai assinar em nome do prefeito, tá? Em nome do prefeito, não, em nome do município. Eu botei aqui, eu já tinha falado antes, eles têm CNPJ, esses órgãos têm CNPJ porque eles recebem dinheiro, então ele tem um CNPJ justamente para fiscalizar essa verba, esse dinheiro que ele recebe. O órgão pode ir a juízo? Ele pode ir a juízo como autor de demanda, como réu não. Ele pode ir à Câmara de Vereadores, várias vezes já falei lá, quem responde pelo acidente, né? Acidente com o carro da Câmara de Vereadores. É a Câmara de Vereadores? Não, é o município que vai responder por aquilo ali. Porque a Câmara de Vereadores é um órgão dentro do município. O órgão pode ir a juízo? Ele pode ir a juízo como autor para cobrar as suas prerrogativas. Imagine lá que o município não passa para a Câmara de Vereadores o duodécimo, né? Não passa ali o valor que precisa repassar para a Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores vai poder ajuizar uma ação, né? Esse órgão, a Câmara de Vereadores, vai ajuizar uma ação, se for o caso, para que o Poder Judiciário determine que o município ali repasse esse dinheiro para a Câmara de Vereadores, tá? Então eles podem ir a juízo para buscar as suas prerrogativas, tá bom? Tem mais um detalhezinho ainda, já volto aqui. Bora para liquidar a fatura então. Seguinte, classificação dos órgãos públicos. Classificação dos órgãos públicos. Órgãos públicos independentes. O que são os órgãos públicos independentes? São aqueles órgãos que estão no topo da estrutura, né, daquele ente da administração. Imagine lá a União, tá? Quais são os órgãos independentes da União? Eles não têm hierarquia nem subordinação, acima deles não tem. Eles estão no topo, tá? Óbvio que eles estão vinculados, né? Eles são a União. Por exemplo, a Presidência da República, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, os Tribunais Superiores e a Procuradoria-Geral da República. Tá? São órgãos independentes, não tem acima deles, eles não têm vinculação, não têm hierarquia, não tem ninguém que os comande, eles são o topo. Só que todos eles pertencem à União, acima deles só está a União, mas eles são a União, tá? Se você trouxer para os estados, você vai colocar a Governadoria do Estado, você vai colocar a Assembleia Legislativa, você vai colocar o Tribunal de Justiça e você vai colocar a Procuradoria-Geral de Justiça. Se você for para o município, você vai botar o prefeito municipal ali, né, o gabinete do prefeito, enfim, a governadoria do município. Não tem poder judiciário, a Câmara de Vereadores, e daí não tem poder judiciário e não tem Ministério Público, tá bom? Órgãos independentes. Abaixo dos órgãos independentes vem os órgãos autônomos. Eles estão subordinados a esses órgãos independentes, tá? Por exemplo, aí vem os ministérios, todos os ministérios da União, todos eles vinculados, né, à Presidência da República. E as secretarias no âmbito dos estados e dos municípios. Abaixo, eu esqueci de colocar aqui, ó, são os órgãos superiores.
São os órgãos que estão dentro, por exemplo, dos ministérios. E daí você imagine lá o Ministério da Educação que eu tinha dado de exemplo antes. Abaixo, como órgãos superiores, daí tem o gabinete do ministro, a consultoria jurídica, a assessoria especial de controle externo, a secretaria executiva, a secretaria de educação básica, secretaria de educação profissional. Eles são órgãos que eles têm poder de decisão, eles têm poder de ação, tá? Só que eles ficam vinculados aos órgãos autônomos que vêm a ser ministério e secretarias. E depois abaixo vem os órgãos subalternos. Tá? São órgãos que não têm poder de decisão, eles estão ali apenas para cumprir determinações. Exemplos: uma portaria, né? Um setor de vigilância de alguma repartição de algum órgão desse, um setor de almoxarifado, um setor de biblioteca, são órgãos subalternos que não têm poder de decisão. Eles cumprem ordens ali e não têm poder de decisão. E estão vinculados, né, a toda essa estrutura. Ainda tem órgãos simples. O que são órgãos simples? São órgãos que não possuem ramificações. Imagine lá, dentro do Ministério da Educação, tem uma consultoria jurídica. E dentro dessa consultoria jurídica não tem outros órgãos, é só ela. Tem dentro vamos dizer, dentro de uma procuradoria, né, dentro da Procuradoria-Geral da República, ela é dividida em vários órgãos, até chegar numa Procuradoria da República do município. Dentro dela não tem divisões, ela é um órgão simples. Órgão composto é o órgão que tem ramificações. Vamos lá de novo, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, a gente tem diversas ramificações. Tá? A própria Presidência da República tem diversas ramificações. O Supremo Tribunal Federal ele tem ramificações porque dentro dele ali tem a presidência, tem as turmas, né? Então ele já está ramificado. E ainda tem assessoria de comunicação e tudo mais. A assessoria de comunicação vem a ser um órgão subalterno dentro do Supremo Tribunal Federal. Ainda, órgão singular e órgão composto. O que vem a ser um órgão singular e um órgão composto? O órgão singular vem a ser o órgão que não tenha é apenas um agente que toma uma decisão, tem apenas um chefe. O órgão composto não. Por exemplo, a Presidência da República é um órgão singular. É só o presidente, é só o governador, é só o prefeito. Diferente é um órgão composto. Por exemplo, o Supremo Tribunal Federal é um órgão composto, o Congresso Nacional é um órgão composto, a Assembleia Legislativa são órgãos compostos. Tá bom, galera? Dessa primeira etapa aí de administração pública, ficamos por aqui. Na sequência, voltaremos com a administração pública indireta. Nós vimos hoje a administração pública direta, que é desconcentrada, né? Desconcentrada, tá? Porque não tem como, por exemplo, no âmbito federal, eu já falei, não tem como o presidente da República fazer tudo. Atender a saúde, atender a educação, atender o meio ambiente, atender a justiça. Não, ele vai criando, ele vai desconcentrando, criando, né, ministérios, vai criando órgãos autônomos. E depois esses órgãos autônomos vão criando órgãos superiores para executar o serviço e assim vai, tá? Mas tudo dentro de uma mesma pessoa jurídica. Esse é o detalhe, não tem personalidade jurídica nova, não tem pessoa jurídica nova. Todos eles ficam vinculados à União, ao Estado e ao município. Eles são a União, eles são o Estado e eles são o município. Diferentemente do que nós vamos ver na próxima semana, que é a administração indireta. Aí sim tem pessoa jurídica nova, tem personalidade jurídica nova. Ela quebra a responsabilidade da pessoa que a criou. Tá? Ela quebra a responsabilidade da União, por quê? Porque é uma pessoa jurídica nova, como se fossem dois sujeitos, né? São pessoas que são independentes na ordem jurídica. Tá bom, galera? Isso aí, então, ficamos por aqui. Forte abraço e nos vimos, né? Quem sabe um dia desse, o dia que acabar o coronavírus, tá bom? Show, abraço!